Dia, queridos irmãos, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um Café do Reino. Nessa manhã de terça-feira, eu quero compartilhar com você que já está por aqui a quarta fase da vida de alguém. Nós já falamos de algumas fases aqui, mas essa quarta fase nós falaremos sobre o aperfeiçoamento e o treinamento. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você. Então, antes de tudo, quero desejar as boas-vindas, seja bem-vindo. Participe, que bom que você está aqui conosco todas as manhãs, participando de terça a sexta. Nós temos às 8h27 esse momento maravilhoso, que é um momento de aprendizado, de aperfeiçoamento, é um momento de capacitação. Então, se você é alguém, eu geralmente recebo muitas mensagens, no direct, eu quero aprender, eu quero fazer a diferença, eu quero crescer, eu quero viver coisas maravilhosas. Então, se você é essa pessoa que tem sede de aprendizado, sede de crescimento, se junte a nós. Não porque nós temos algo para ensinar você, mas porque nós temos algo para compartilhar com você. Porque assim como você também tem essa sede de aprendizado, nós também temos essa sede de aprendizado. E nós queremos compartilhar com você tudo aquilo que o Senhor tem nos auxiliado, dentro das nossas dificuldades, que nós temos, com certeza, dentro das nossas melhorias, planos de melhorias, de dificuldades, de tantas levantes que acontecem no ministério de qualquer pessoa. A gente quer compartilhar essa vivência, essa prática com você, de uma igreja em célula, de uma igreja que pratica o discipulado a um, e ajudar você de alguma forma, assim também como nós um dia gostaríamos de ter recebido e recebemos sim de algumas pessoas, e continuamos recebendo até hoje. Nós queremos também repassar isso para você, para que o reino de Deus seja beneficiado, para que a sua igreja possa crescer, para que você como líder possa se desenvolver melhor. Então seja bem-vindo nesse momento, seja bem-vindo, irmã Andréa, já estou vendo por aqui a irmã Andréa Maia. E eu quero já iniciar essa live relembrando primeiro para você que hoje nós estamos na quarta fase, que é a fase do aperfeiçoamento e do treinamento. Porém, nós já passamos por outras fases também. Nós já falamos, se você perdeu essas lives, tá? É só você entrar aqui no nosso Instagram, que elas estão todas disponíveis aqui no nosso Instagram, e posteriormente nós vamos publicá-las também no YouTube. Já falamos da primeira fase da vida de alguém, que é a fase de aprendizagem e modelagem, que é a fase que provavelmente todos nós já passamos, que é quando nós, ainda crianças, observamos os principais modelos que estão próximos de nós. Às vezes são os nossos pais, nossos tios, parentes, amigos mais próximos. E essas pessoas têm qualidades e defeitos, e muitas vezes nós absorvemos essas qualidades e defeitos para a nossa vida sem perceber. A gente acaba reproduzindo alguns comportamentos dos nossos pais que às vezes a gente até não gostava, mas sem perceber a gente acaba reproduzindo. Isso faz parte da primeira fase, que é aprendizagem e modelagem. A segunda fase que nós falamos aqui é a respeito das tentativas e frustrações que acontecem quando nós já estamos ali caminhando, avançando já para a fase, jovem, adolescente, adulto, e a gente começa a fazer as nossas primeiras tentativas. Para que eu fui? Para que eu existo? A gente não sabe, não tem clareza do nosso propósito. Mas a gente começa a fazer as primeiras tentativas, de repente abre um negócio, começa a trabalhar numa loja, começa a fazer algo, começa a tentar se desenvolver, e muitas vezes, por não termos clareza do nosso propósito, essa acaba sendo realmente uma fase de tentativas e frustrações. Porque eu imagino que você já tenha passado por isso, eu também. Existem pessoas que até hoje ainda estão nessa fase. Isso aqui não tem a ver com a idade. Existem pessoas de 50 anos que ainda não descobriram o seu propósito, que ainda estão nas fases de tentativas e frustrações. Estão tentando, mas como não tem clareza de para que foi chamado, elas estão se frustrando constantemente. E a terceira fase, bom dia, Roseli Silva, seja bem-vinda. Cleide Dias, seja bem-vinda. E a terceira fase que nós falamos foi a respeito da descoberta do propósito. Eu aconselharia você, se você não assistiu nenhuma dessas lives, assista pelo menos a da descoberta do seu propósito, porque vai fazer muita diferença. É só você entrar aqui no Instagram e ver lá na nossa galeria de vídeo, você vai ver esse tema, descoberta do seu propósito. A terceira fase, se eu não me engano, foi a terceira fase que nós falamos aqui a respeito da vida de alguém. Então, essa fase da descoberta do propósito, em resumo, para nós entrarmos agora para a fase que realmente nós vamos falar, só fazendo um resuminho, é a fase em que você já passa a identificar para que você foi chamado. O que você tem habilidade, o que você gosta de fazer, o que você faria se ninguém pagasse você para fazer. Eu amo costurar, eu amo cozinhar, eu amo servir, eu amo ensinar, eu amo, não sei, alguma coisa você faz assim. Não quer dizer que você faça bem ainda, porque precisa de aperfeiçoamento, é claro, mas você ama fazer, você tem naturalidade, aquilo está em você, na sua essência, você carrega. E se você ainda não identificou, por isso que eu digo, assista a live lá que fala a respeito disso, nossa live anterior, de quinta-feira. Se você ainda não identificou a sua fase, o seu propósito, eu aconselho você a parar tudo e a buscar isso em Deus, porque as fases que eu vou mencionar para você, elas só seguem adiante, elas só vão dar certo para aqueles que já identificaram o seu propósito.
Enquanto você não identifica o seu propósito, você está preso na segunda fase, que é das tentativas e frustrações. Você faz tudo aquilo que vem à sua mão para fazer, as propostas que você recebe, mas você não tem clareza do seu propósito, você acaba sempre se frustrando, porque você se sente desencaixado, se sente um peixe fora d'água, parece que você não encontrou ainda o seu lugar nesse mundo. E é exatamente isso que acontece com aqueles que ainda não encontraram o seu propósito, tá certo? Então vamos agora, efetivamente, para a nossa quarta fase nessa live de hoje, Café do Reino, todas as manhãs, de terças a sextas, às 8h27. Estou muito feliz que você está aqui, eu espero que Deus ele possa falar ao teu coração através dessa quarta fase que eu quero compartilhar com você. Gente, essa fase aqui é uma fase muito negligenciada. É a fase do aperfeiçoamento e treinamento. Se alguém puder escrever para mim aqui no chat, ou então eu mesmo vou tentar escrever aqui, aperfeiçoamento e treinamento. Já foi, já mandei aqui, só para ficar registrado. Por que eu digo que essa fase é muito negligenciada? Porque muitas pessoas elas não estão dispostas a pagar o preço para viver o propósito de Deus para sua vida, porque elas não querem se aperfeiçoar, elas não querem se capacitar, elas não querem buscar treinamento. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque se você está aqui hoje é porque você quer se aperfeiçoar e quer se capacitar. Mas muitas pessoas, elas, primeiro, não identificaram o seu propósito ainda, e é o momento que você tem que realmente parar e buscar em Deus qual é o seu propósito, para que você está aqui, para que Deus te fez, qual é o teu propósito nessa terra, para que você possa desenvolver com sucesso as outras fases. Então, a quarta fase, que é de aperfeiçoamento e treinamento, o que significa isso? Significa que nessa fase nós temos que aprender a andar com pessoas que fazem aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, é a fase que você identifica, por exemplo, eu quero ser uma pastora de multidões, eu quero ser um líder que ganha muitas almas para Jesus, eu quero ser um líder de célula que multiplica, eu quero ser uma líder de mulheres que administra bem um grupo de mulheres e que auxilia as mulheres nas suas necessidades espirituais e emocionais. Eu não sei exatamente o que é que queima no teu coração, o que é que você deseja, mas aquilo que você deseja viver, ministerialmente falando, ou profissionalmente, ou em qualquer área da sua vida, ou familiarmente falando, você vai precisar olhar para pessoas que já vivem aquilo que você quer viver. Para quê? Para que você possa modelar essa pessoa. Agora entenda, vou usar um outro termo, fica melhor. Para que você possa, não é copiar, mas olhar e verificar, pera lá, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer isso. Legal, olha, uma coisa que eu faço muito. Por exemplo, eu quero ser, o meu propósito, eu quero ser, né, eu tenho 2 propósitos, eu creio assim, que estão casados, definidos, que é a parte do pastoreio e do ensino. Eu me sinto bem ensinando, me sinto bem estudando as coisas de Deus e repassando isso para as pessoas, treinando pessoas. E eu me sinto muito bem, muito feliz dentro do meu propósito, pastoreando a igreja, porque dentro da igreja eu também posso fazer isso, eu treinar pessoas, eu auxiliar, aconselhar. Então eu entendo que esse seja o meu chamado, meu propósito. Eu quero ser uma pastora de multidões, eu quero que a nossa igreja cresça, frutifique, ganhe muitas almas para Jesus, se torne uma grande catedral, avance, faça diferença, não somente no bairro onde ela está estabelecida, mas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. É o que nós queremos. Então, isso precisa estar claro dentro do meu coração, qual é o meu objetivo. Agora, quando eu entendo qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, para que Deus me chamou, aí eu vou para essa fase do aperfeiçoamento e treinamento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colar em pessoas que vivam aquilo que eu quero viver, que já estejam vivendo aquilo que eu quero viver. Então, por exemplo, a internet hoje é uma porta uma porta aberta maravilhosa para que você consiga, sem se deslocar da sua casa, acompanhar o ministério de muitas pessoas e aprender com o ministério dessas pessoas. E eu posso dizer para você que eu faço isso muito, né? Sempre, assim, tem pessoas que eu acompanho, por exemplo, o pastor Abe Uber é uma pessoa que eu sempre acompanho, palavras, pregações, seminários, treinamentos, eu amo, porque tem muita coisa boa que nós já recebemos de lá, que nós aplicamos na nossa igreja, e nós podemos ver os frutos disso, material de escola, muita coisa boa. Então, existem outros pastores, pastor Bruno Monteiro, vários pastores, pastor Lorival aqui em Belém do Pará, que é um pastor referência para nós, nosso líder, né, aqui, o pastor Josué Benção, que é uma inspiração para nós. Então, você precisa olhar para pessoas que estão vivendo aquilo que você quer viver, e você precisa, se você puder estar presencialmente e colar nas pessoas, maravilha, mas nem sempre é possível. Você precisa ir para a atmosfera dela, você precisa estar onde ela está, e não necessariamente isso é presencial. Se for, beleza, mas se não for, você precisa estar atento para receber aquilo que aquela pessoa está despejando, porque é natural que ela transborde aquilo que ela tem. Amém? Então hoje o que nós estamos fazendo aqui é transbordar aquilo que o Senhor tem nos dado para que o teu ministério também seja abençoado. Se você está aqui, é porque eu creio que você intuitivamente já tem essa visão. Talvez não tenha parado para pensar que é isso que você está fazendo, mas você está fazendo isso.
Você está buscando o quê? Treinamento, aperfeiçoamento, capacitação. E é exatamente isso que eu busco para mim também todos os dias. Todos os dias eu estou assistindo uma pregação, todos os dias eu estou lendo algum livro, todos os dias eu estou meditando nas escrituras, todos os dias eu estou tirando meu tempo com Deus, todos os dias eu estou buscando informações, conhecimento, treinamento, para que eu possa, como pastora, me desenvolver melhor, para que eu possa trazer coisas boas para minha igreja, um alimento fresco para minha igreja. Gente, se você como líder não tem esse coração, não tem essa visão, acha que você vai, só você e Deus, aprender as coisas ou se desenvolver, você está muito enganado, porque de fato, Deus ele pode se manifestar e nos ensinar sem precisar de ninguém. Mas é interessante que Deus, ele é fiel à sua palavra e ele usa pessoas para nos abençoar. O Evangelho não foi planejado para vivermos isoladamente, foi planejado para nós vivermos em comunidade. E é incrível que, apesar de Deus poder nos ensinar assim, precisar de ninguém, nem um intermediário, nem uma pessoa para isso, Ele geralmente usa pessoas para isso. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar esse senso de coletividade, de estar juntos, de dependência também. Não somente dEle, mas de entender que nós somos um corpo, que nós precisamos um do outro, que tem algo dentro de você que outra pessoa precisa, tem algo dentro de mim que outra pessoa precisa e assim por diante, assim nós vamos nos complementando. Então essa é a fase que nós precisamos andar com pessoas, e quando eu digo andar, não necessariamente você está presencial, mas você hoje acompanha pela internet, você acompanha por lives, você acompanha por vídeos, por livros, você pode acompanhar por cursos, por treinamentos, você está ali andando com pessoas que fazem aquilo que você quer fazer ou estão vivendo aquilo que você quer viver. Todos conseguiram compreender bem? Bom dia, Patrícia Lima, seja bem-vinda. Você está conseguindo? Eu quero só ouvir uma mente de quem está conseguindo compreender bem, se você está captando que fase é essa, tá? Vou poder passar adiante, quero o retorno de você, por favor. Então, olha só, gente, como que eu faço isso? Através das redes sociais, tem muita coisa gratuita, boa na internet, só que às vezes a gente perde tempo assistindo conteúdos que não edificam. Vendo, sei lá, vídeo de combinação de sapato com roupa, vendo vídeo de um monte de coisa que às vezes não são elementos essenciais para transformar a nossa vida, o nosso ministério. Enquanto nós deveríamos ter investido mais tempo nisso, mais dedicação nisso. Você está entendendo? Amém? Você está conseguindo compreender? Então, olha só. Eu quero dar um exemplo para você que eu dei aqui, acho que foi no nosso último encontro, não lembro, não recordo. No nosso último encontro, algum encontro, eu falei para você que há muitos anos atrás eu comecei a advogar, e quando eu comecei a advogar, eu tive muita dificuldade porque eu não tinha uma pessoa que me orientasse. Na minha família só tínhamos eu e meu irmão formados em direito na época, muitos anos atrás, uns 10 anos atrás. A internet não é como é hoje, né? Essa facilidade de você pesquisar, encontrar conteúdo e conhecimento assim gratuito. E eu lembro que ele atuava numa área diferente da minha, então eu não podia me socorrer dele, falar, maninho, me ajuda, porque eu não sei como fazer isso. Não tinha como um auxiliar o outro. E eu não tinha também nenhuma pessoa, nenhuma figura mais madura, mais experiente que pudesse me auxiliar. Então eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu me frustrei muito, tive muita dificuldade, porque eu atuava na área trabalhista e eu simplesmente estava zerada. A gente acha que é preparado na faculdade, mas na prática não é. Você aprende tudo um pouco, mas você sai com muita inexperiência, né? Claro, óbvio, você está recém-formado. Então, fui aprendendo, assim, muito no tranco, como diz, né? Aos trancos e barrancos, com muita dificuldade. E isso foi me gerando uma frustração muito grande no meu coração. Ao ponto de eu querer desistir da advocacia. Por esse motivo, que seria um motivo errado. Eu poderia desistir por outro motivo, mas não por esse motivo. Pela frustração de não saber como fazer algumas coisas. De me sentir frustrada, de sentir que fazia tentativas e algumas coisas não se ajustavam, não davam certo, não tinha o resultado que eu queria que tivesse. Então, com o passar do tempo, né, com a evolução da tecnologia, a facilidade da internet, eu lembro que eu assisti na internet um professor que atuava exatamente na área que eu atuava, que era um professor trabalhista, e ele vendia um curso que auxiliava a pessoa a desenvolver uma advocacia trabalhista na prática. E aí, quando eu vi isso, era um curso caríssimo na época. E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse curso porque eu tô cansada de me frustrar, de não saber como fazer algumas coisas e ficar me sentindo frustrada. Então, eu lembro que eu conversei com meu esposo na época, nós estávamos sem condições financeiras. Eu falei, amor, vamos pagar, nem que a gente parcele de 10, 12 vezes, de 1000 vezes, mas eu preciso fazer esse curso. O que eu estava fazendo nesse momento? Eu entendi que havia um desconhecimento e uma frustração pelo desconhecimento e que eu precisava me aperfeiçoar e me treinar. E eu estava disposta a pagar o preço por isso, porque eu já estava pagando o preço da ignorância, eu estava pagando o preço por não saber. E é muito alto o preço da ignorância, é muito pesado. E, queridos, o que eu quero dizer para você é que depois que eu fiz esse curso, trazendo para a nossa vida ministerial, só para você entender, depois que eu fiz esse curso,
a minha advocacia mudou, melhorou muito, porque na prática eu estava aprendendo ali com o professor, ele me ensinando os detalhes, então foi algo assim tremendo, maravilhoso, faria 10 mil vezes o curso outra vez, porque foi muito bom. Hoje, atualmente, não estou advogando, porque hoje eu estou me dedicando integralmente ao ministério, glória a Deus por isso, foi uma questão de renúncia, de direcionamento de Deus, mas, entenda uma coisa, foi necessário eu ter passado por esse aperfeiçoamento, esse treinamento, para poder viver uma nova fase que eu estava precisando viver. E eu quero trazer isso agora para o teu ministério. É exatamente isso que acontece na vida de muitas pessoas. Elas estão frustradas ministerialmente, elas estão desistindo do seu chamado, porque elas não sabem como fazer e elas se sentem frustradas com isso. Porque elas estão pagando o preço da ignorância, assim como eu também. Então eu quero dizer para você que você precisa, isso aqui pro brasileiro geralmente é um pouco mais difícil. Tem outros países que eles têm mais abertura de mente para isso. Eu preciso me capacitar, me treinar, isso já está tranquilo. Mas aqui no Brasil eu percebo que nós temos muita dificuldade de olhar para o aperfeiçoamento e para o treinamento. Eu posso falar pela minha realidade, no local onde eu vivo, olhar para isso e falar assim, eu preciso pagar o preço, eu preciso estudar. Parece que estudar é anti-espiritual, parece que buscar aperfeiçoamento é não depender do Espírito Santo. Meu Deus, quem colocou isso na nossa cabeça? Quanto que você vai ver os grandes homens de Deus, as grandes figuras de Deus, né? Nós falamos aqui dos heróis da fé, gente, eram pessoas que buscavam aperfeiçoamento e treinamento, eram pessoas que oravam, eram pessoas que meditavam nas escrituras, eram pessoas estudiosíssimas. Eram pessoas que colavam em outras pessoas que viviam aquilo que eles queriam viver, outros pregadores, outros pastores, outros evangelistas. Eles formavam equipes, eles tinham um time equipado e assim eles impactavam o lugar onde eles estavam. Então, gente, nós precisamos entender que a quarta fase para nós vivermos grandes promessas de Deus para a nossa vida é nós entendermos a importância de nos aperfeiçoar, de não desperdiçar o nosso tempo com qualquer coisa que a gente encontra na internet, mas falar assim, pera lá, eu preciso aprender, eu preciso buscar nisso, através de lives, através de treinamentos, através de cursos, eu preciso pagar o preço. É exatamente essa visão que nós precisamos ter. Porém, o que nós percebemos? Que muitas vezes as pessoas elas não estão dispostas a pagar o preço. E quando eu digo pagar o preço, é financeiramente, que às vezes não está disposto a investir num curso, num treinamento. Não precisa, mas prefere pagar o preço do sofrimento da ignorância. E muitas vezes não estão dispostos a pagar o preço em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Não querem dedicar tempo, não querem ter disciplina para estudar, não querem ter disciplina para sair ou dedicar tempo ou esforço para sair para visitar, às vezes, uma igreja que está vivendo algo que você ainda não está vivendo, uma igreja na sua cidade, quem sabe? Colar com o pastor da sua cidade, mas eu vou ficar com vergonha, o que ele vai pensar de mim, né? E na verdade, quando eu vejo a história de igrejas que cresceram, por exemplo, a igreja A Paz Church do pastor Abe, né, que a gente aprende muita coisa boa com eles até hoje, eu vejo que logo no início ele saía muito da sua igreja para ele visitar outras igrejas, como a Igreja Videira lá de Goiânia, como outras igrejas que estavam vivendo um processo de crescimento, de amadurecimento, de expansão muito grande, eles iam lá aprender. Então, não tenha um coração orgulhoso, tenha um coração humilde, um coração que reconhece que precisa aprender. Eu preciso aprender e você precisa aprender. E alguém está vivendo algo que nós queremos viver e essa pessoa pode nos ensinar. Mas a gente tem que acessar isso. Não é eles que têm que vir até nós, somos nós que precisamos ir até esses locais, até essas pessoas, até esses ambientes, seja pela internet, seja presencial. Mas nós precisamos ter essa visão. Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso aprender, porque eu quero também gerar uma equipe que aprenda tudo aquilo que nós aprendemos, nós passamos para a nossa equipe, para a nossa igreja local. Então eu estou sempre lendo, estou sempre estudando, estou sempre procurando um treinamento, um curso, sempre aprendendo algo, porque eu quero passar para a minha equipe, eu quero que a minha equipe se desenvolva, eu quero que a minha igreja floresça. Agora, se eu sou uma pastora acomodada, que não ora, que não busca, que não estuda, que não se aperfeiçoa, então eu vou limitar o crescimento da minha igreja, porque as pessoas não vão passar disso daqui. Porque eles se alimentam de alguma forma, principalmente daquilo que a sua liderança despeja. É por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu quero justamente trazer essa clareza para você, tá bom? Então, olha só. O que acontece? Quando algumas pessoas não identificam o seu propósito, aqui que está o grande X da questão, você identificar o seu propósito, antes de tudo, eu falei da live anterior, assista lá, de quinta-feira. Enquanto você não identifica o seu propósito, você não consegue cair de cabeça nessa fase de aperfeiçoamento e treinamento. Ou seja, eu vou me lançar, eu vou aprender, mas eu preciso saber aprender o quê? Pra quê? Né? Pra que eu tenho que aprender? Você precisa identificar o seu propósito primeiro. E aí, para isso acontecer também, você precisa ter algo que às vezes nós, brasileiros, não praticamos tanto, mas eu creio que nós vamos vencer nesse sentido, que nós temos melhorado, muitas pessoas têm melhorado nesse sentido, eu creio que você e eu também. Nós precisamos ter organização.
Nós precisamos ter uma agenda, uma rotina que nos ajude a viver isso que nós queremos viver. Então, por exemplo, se eu quero ser alguém que todo tempo está lendo algo, né? Não é qualquer coisa, porque tem muita coisa para ler, mas tem coisas que não agregam, não edificam, o nosso tempo é tão pequeno, você não pode gastar ele em qualquer coisa. Você tem que investir naquilo que realmente está alinhado com o teu propósito. Então é sobre liderança que você vai ler, é sobre desenvolvimento espiritual, não sei qual exatamente, de que forma está alinhado com o teu propósito, mas vou pegar aqui um exemplo. Eu gosto de muitos livros que vão me edificar espiritualmente e também a desenvolvimento de liderança, principalmente o que eu tenho lido. E aí, se você não entende isso, que você precisa dessas pessoas que você lê, por exemplo, né? Vou dar esse exemplo aqui, eu preciso ter meu tempo de oração, eu preciso ter meu tempo de leitura bíblica, eu preciso ler livros que vão me auxiliar, eu preciso participar de treinamentos que vão me auxiliar, eu preciso assistir pregação de pessoas que vão me despertar em áreas que eu preciso ser despertada, eu preciso desenvolver ministerialmente. Se eu não tenho essa visão, ou se eu não tenho disciplina para colocar isso em prática, porque eu posso ter a visão e não conseguir colocar isso em prática. Passa dia, entra dia, e aí o que acontece? Eu estou lá do mesmo jeito, estagnada. Não consigo estudar porque não organizei uma agenda. E nós temos essa dificuldade, então quero estimular você. Organize o seu dia, planeje o seu dia com a direção do Espírito Santo. Diga, Senhor, de manhã, qual é o meu tempo de oração? De manhã, estipule um momento para isso. Porque se você não fizer isso, provavelmente você não vai orar. Ou você vai orar de uma forma muito espremida no seu dia, muito corrida. E isso não vai ser proveitoso para você. Então procure estabelecer esse momento. Não, Senhor, eu preciso organizar o meu dia. Hoje, antes de dormir, sente e organize. De manhã eu vou para o trabalho, mas no intervalo do almoço eu posso tirar um tempo de oração. E no intervalo da tarde eu posso assistir uma pregação daquele líder, daquela pessoa que eu estou precisando receber uma direção nessa área. E eu vou começar agora a ler o livro tal. Se você entrar no nosso grupo Academia de Líderes, nós sempre encaminhamos livros lá. Já encaminhei diversos, eu vou encaminhar de novo, né? Porque quem está entrando recente acaba perdendo as mensagens que ficam para trás. Mas eu encaminhei muitos livros já no nosso grupo. E aí eu me pergunto, quantas pessoas já leram esse livro? Eu não sei. Eu não sei. Não adianta nada encaminhar se você não lê. Não adianta nada você achar um conteúdo riquíssimo na internet se você não estuda. Não adianta, gente. Não adianta. Não é por osmose que a gente aprende. A gente aprende, de fato, quando a gente se dedica e se entrega e entende a importância de se aperfeiçoar e de treinar. Isso é importante. E nós precisamos despertar para isso em todas as áreas da nossa vida. Mas, principalmente, ministerialmente, nós precisamos. Então, eu quero deixar esse dever de casa para você, para a gente encerrar essa live daqui a pouquinho. Organize a sua agenda, comece a encaixar. Eu preciso disso, disso e disso. Eu preciso exercer isso daqui. Eu dei alguns exemplos para você. Agora comece a encaixar na sua agenda isso. Comece a encaixar, não, de manhã vai ser para isso, de tarde vai ser para isso, tal hora vai ser para isso. E você comece a encaixar esses pequenos pontos dentro da sua agenda. Vou ver se a gente faz aqui uma live, uma dessas manhãs do Café do Reino, de organização de agenda. Vou mostrar para você como que eu organizo a minha agenda, por exemplo. Né, que tá tudo ali descrito. Mas e aí se acontecer um imprevisto? Acontece, né? Sempre acontece. Acontece imprevisto, acontece às vezes uma necessidade de visitar alguém, de ligar para alguém que tá fora da agenda. Beleza, tranquilo, não tem problema. Mas eu preciso me organizar. Eu preciso ser o mais produtiva possível com o meu tempo, porque o meu tempo e o seu tempo, ele é preciosíssimo. E o diabo quer que a gente desperdice o nosso tempo fora do nosso propósito. Quanto mais você estiver localizado no seu propósito, na visão que Deus deu para você, mais você vai valorizar o seu tempo. Menos você vai desperdiçar o seu tempo. Porque você sabe que cada minuto é valioso para aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Tá bom? E eu quero encerrar essa live compartilhando uma frase com você que diz assim: o nível do seu treino, uma frase do Thiago Brunet, que eu vi essa semana, inclusive eu li no livro Especialista em Pessoas, muito bom, e que eu já indiquei aqui pra você também. A frase diz o seguinte: o nível do seu treinamento determina o raio da sua influência. Preste atenção nessa frase: o nível do seu treinamento determina, publiquei ela, eu acredito, aqui no Instagram ontem. O nível do seu treinamento determina o raio da sua influência. Ou seja, quanto mais você se capacita, mais você toma posse, se apropria daquilo que Deus tem para você, mais você vai ser usado por Deus para influenciar a vida das pessoas. Eu tenho certeza que talvez você nem estaria aqui se eu ficasse, né? O que eu vou falar para você? Se eu não tivesse que falar para você. Porque se eu estou falando algo é porque Deus me entregou algo, porque eu busquei algo em Deus. E assim também você. Se você está buscando algo em Deus, Deus vai te usar para fazer e vai atingir pessoas no teu raio de influência. Mas se você está vivendo de uma forma relaxada, sem preocupações, sem se preparar, sem treinar, então infelizmente teu raio de influência vai ser muito pequenininho, vai ser muito reduzido. E eu quero encerrar com um versículo bíblico que foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui no Instagram. Se você for lá no nosso primeiro vídeo, arrastar para baixo, você vai ver que foi o primeiro vídeo que eu gravei falando a respeito. O tema era: a sabedoria grita nas ruas, ou grita nas praças, não lembro. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Olha só o que diz aqui. Vou ler para você, tá? A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz.
Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a genuidade, e vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvido à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Amém? Olha o quanto é forte esse versículo para encerrar essa live aqui. O primeiro vídeo que eu gravei aqui no nosso Instagram foi a sabedoria grita nas ruas, foi esse tema. O que eu quis compartilhar nesse dia que Deus colocou no meu coração é que, gente, a sabedoria ela está acessível para quem buscar. A sabedoria é você buscar na fonte que é Deus e nos instrumentos de Deus aquilo que Deus tem para despertar dentro de você. Então, quando a palavra nos diz que a sabedoria grita nas ruas, é que ela quer ser encontrada. Deus quer que você encontre a sabedoria. Deus quer que você busque a Ele. E Ele quer te dar ferramentas, mecanismos para que você viva coisas que você ainda não viveu. Mas você precisa buscar. Mas você precisa sair de um estado de inércia e começar a ser alguém que ativamente busca a sabedoria, tanto em oração, dizendo, Senhor, me dá sabedoria. Eu sempre faço oração, Senhor, me dá sabedoria, me dá direção. Me dá visão, Senhor, me dá clareza, para que eu não me perca, porque é muito fácil se perder. É muito fácil perder a visão e o propósito de Deus para nós. Então essa oração eu faço para Deus, eu digo, Senhor, não somente o Senhor me dá, mas coloque instrumentos na minha vida que me direcionem para esse caminho. E hoje você tem muitos instrumentos, através da internet, através de livros, através de cursos de treinamentos, que vão te auxiliar nesse caminho que você quer trilhar. Então, irmãos, eu desejo um dia abençoado para você. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final dessa live. Eu quero dizer que todos os dias de manhã, às 8h27, nós temos um encontro. Pra gente aqui é uma correria, porque é o horário que meu filho tá indo pro colégio, que ela arruma, vai, e é uma confusão. Mas a gente tá aqui todas as manhãs, de terça a sexta, sempre compartilhando algo com você. E amanhã nós vamos falar da 5ª fase da vida de uma pessoa. Espero que você esteja aqui para receber. Se você perdeu alguma fase, assista aqui no Instagram, que os vídeos já estão todos aqui. É só procurar, estão com os temas, não tem como não achar. E depois eles estarão também no YouTube, tá? Todo final de semana a gente publica os vídeos no YouTube, então é isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos nesse momento, inclusive, preparando alguns treinamentos abençoados. E toda vez que tiver treinamento, eu vou divulgar aqui no Stories, no Instagram e também no nosso grupo Academia de Líderes. Se você não faz parte desse grupo, é só clicar na nossa bio aqui do nosso Instagram e lá você vai clicar e você vai entrar no grupo de WhatsApp Academia de Líderes, tá bom? Entre lá, porque eu tô sempre compartilhando muitas coisas lá, avisando quando as lives começam, mandando materiais, disponibilizei agora recente alguns cursos gratuitos que nós fizemos para você assistir, de oratória, de compartilhar mensagem em célula, um monte de coisa legal tem lá, a gente sempre tá mandando, então faça parte se você ainda não faz parte, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Roseli Silva, Célia Amorim. A Célia tá perguntando qual é esse livro e versículo... perdão, Célia, não falei aqui? O versículo que eu li foi Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Eu li do versículo 20 até o verso 24, eu acho. Li uns 4 versículos. Então, Provérbios, capítulo 1, versículo 20. E o livro que eu mencionei aqui, não sei se é isso que você está perguntando, que eu estava lendo, que é dessa frase do Thiago Brunet, é o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Se você procurar na internet, lá no YouTube, tem audiobook desse livro gratuito que você pode ouvir, tá? Ou você pode, claro, também abençoar a vida, né, de quem escreveu e comprar o livro. No meu caso, eu emprestei de um amigo o livro, vou ter que devolver agora, acabei de ler, vou devolver para ele, mas assim, maravilhoso. Essas frases que eu estou compartilhando com você, nós aprendemos lá nesse livro e está sendo muito impactante para minha vida. Eu quero também que você seja abençoado com tudo aquilo que a gente aprende, a gente quer compartilhar com você, tá bom? Muito obrigado, Flor de Quiabo, Roseli Silva, Célia Morim, M. Silva Lu, Cristina Santos, Leda Fagundes, Aparecida Raposa, Pastor Eric Lima, Bahia, Isabel. Gente, tem muita gente aqui, eu quero agradecer, mas para não tomar muito seu tempo, eu quero deixar o convite amanhã. Eu aguardo vocês às 8h27 para mais uma fase da vida que a gente vai compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, um trabalho, um desenvolvimento, um crescimento, que nesse dia de hoje você possa tirar um tempo para organizar a sua agenda e para planejar algumas coisas que você precisa aí encaixar dentro da sua agenda, dentro de aperfeiçoamento e treinamento, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã. Deus abençoe, tá? Até mais.